Antes de começar, eu acho que vale a pena contextualizar. Tudo que eu li do Hellboy faz parte dessa coleção aqui, a edição histórica. Quase todas as histórias publicadas aqui já tinham sido publicadas no Brasil em outras ocasiões, e apesar de ser bem difícil de achar hoje em dia, é possível que tu encontre em um ou outro formato, apesar de que praticamente tudo da cronologia normal do personagem eventualmente tenha sido republicado nessa capa vermelha. Atualmente, mais fácil ainda, inclusive é a opção que eu recomendo, Hellboy está saindo no formato Omnibus, compilando as principais histórias, basicamente os 6 primeiros volumes dessa coleção e a morte mais Hellboy no Inferno, em 4 volumões bem mais acessíveis. Eu não li nada das outras coisas que saíram de Hellboy, as histórias dele mais jovem, Hellboy e o BPDP, a edição de ouro, eu li o livro na verdade, mas é importante saber, tu pode começar por qualquer lugar. Tá interessado em ler Hellboy e achou uma oportunidade da hora? Pode confiar. O motivo eu vou explicar durante o vídeo. Para começar, o contexto de publicação. Hellboy é uma criação do Mike Mignola, e esse cara não era qualquer um na indústria. Ele já fazia coisas desde 83 para Marvel, e fica aí de curiosidade que ele desenhou as primeiras histórias em que o Rocket Raccoon apareceu, e em todos esses anos que passaram ele se tornou um gigante. Fez Batman, fez uma das sagas cósmicas mais marcantes da DC, fez uma baita adaptação do Drácula de Bram Stoker pros quadrinhos, ele podia muito bem ser mais um desses caras que ficaria para sempre marcado como um dos grandes dos super-heróis. Mas não foi o caso, porque em 94 ele resolveu apostar em uma criação própria, Hellboy, publicado pela editora Dark Horse, que tá longe de ser pequena, mas definitivamente não é nenhuma das duas grandes. Como ele lembra em alguma entrevista ali entre 2016 e 2017, na verdade, jamais cogitaria levar meu personagem tanto a DC quanto a Marvel, nem mesmo quando ambas as editoras começaram, supostamente, a acolher projetos autorais. Certa vez cheguei a ler um contrato da Marvel para publicar quadrinhos cuja propriedade permanecesse com os autores e as condições impostas eram horripilantes. Não sei se isso melhorou ao longo dos anos. Então, desde o início, eu tinha convicção de que só negociaria a publicação de meu personagem com uma editora que aceitasse incondicionalmente o fato de que ele era e sempre seria minha propriedade. O resultado disso, tudo é bom. Não tinha como ter dado mais certo, sem brincadeira, todo capítulo de Hellboy, por menor que seja, é pelo menos bom, tipo, sempre acima da média. Folhear as páginas de qualquer edição do Hellboy é dar de cara com um trabalho super dedicado de ilustração, de como pensar, a disposição da página, o movimento, as cores, tudo que conduz à leitura, que vai chamando o nosso olho e tal. Nada simples, mas carregado de simplicidade, sem excessos. O Mignola é foda e não dá pra não mencionar o trampo do Dave Stewart, que desde sempre colore Hellboy. Como Guilherme Del Toro, que dirigiu os 2 primeiros filmes do Hellboy, fala em um dos prefácios da edição histórica, a propósito devo confessar humildemente que inúmeras vezes ansiei imitar o estilo misterioso do Mignola na elaboração dos meus filmes, principalmente a fria e aveludada negritude da qual emergem os personagens dele. Quanta ilusão! Sua iluminação hiperexpressionista é, acabei descobrindo, quase impossível de se reproduzir no mundo tridimensional. Mas como exatamente ali no mundo bidimensional das páginas começou a história do Hellboy? Ela começa nos anos 40, no final da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente em 23 de dezembro de 1944, quando, na Escócia, uma equipe nazista versada em ocultismo liderada pelo guru russo Grigori Rasputin tentou conjurar uma entidade sobrenatural com planos de ajudar Hitler a conquistar o mundo. A ideia dá errado porque, em vez disso, surge um demônio, um garoto demônio, que acaba sendo levado para uma base militar secreta nos Estados Unidos para então ser criado como filho pelo perito em ocultismo Trevor. Com muito afeto, por sinal, e isso vai ser importante mais pra frente. Como vocês podem perceber, as primeiras histórias do Hellboy eram cheias de clichês desse tipo, cientistas loucos, ocultistas, russos, nazistas, mas o próprio autor assume que foi largando esses vícios com o tempo para se jogar no sobrenatural, onde ele tem muito mais liberdade artística. Geralmente os capítulos de Hellboy, no sentido estrutural mesmo, costumam ter uma quantidade consideravelmente maior de texto nas primeiras páginas, onde ele mapeia todo o cenário mitológico que os personagens vão visitar dessa vez, para então ir para a aventura mais direta e reta, e é lindo ver que o autor se diverte em ambas as partes. Seja na porradaria mais pra frente, seja repensando ou só recontando histórias próprias da cultura de cada lugar do mundo, tem Rei Arthur, Baba Yaga, Ragnarok, tem Sereia, tem o Sabá, dá pra descobrir muitas coisas da hora de outras culturas nos textos de introdução, glossários e nas páginas mesmo. Dá pra sentir demais a empolgação do Mignola em encontrar aquela estranheza que faz cada uma dessas histórias interessantes, diferentes das outras, o que de local tem em cada uma, o que o Hellboy vai encontrar em cada lugar que ele só vai ver lá, ele faz isso de um jeito tão estimulante quanto respeitoso. Inclusive eu acho muito acertada a decisão de usar a mitologia Lovecraftiana, a parte cósmica mais cósmica dela, sem toda a codificação xenofóbica que o próprio Lovecraft mascarava ali, como a grande ameaça demoníaca maior.
Durante as histórias a gente vai passando por todos esses folclores locais, onde ele não precisa se preocupar em pasteurizar esses símbolos, porque em cada canto do mundo o misticismo se manifesta de uma forma, e essa pluralidade é a graça da coisa. E, acima de tudo isso, existe o tal terror inominável e impossível de descrever e que o Mignola desenha com o mesmo instigante mistério. É como se fosse tudo e nada ao mesmo tempo. Mais pra frente ele vai abrir um pouco mão disso e desenhar todo um conjunto de coisas que ele pessoalmente quer desenhar para ser a mitologia do Hellboy, mas durante boa parte ele se sustenta nas coisas não definidas do Lovecraft para manter aquele pezinho no abstrato. E para dar essa sensação, o Mignola não usa só o texto. Como o Walt Simonson destaca, uma coisa comum no trabalho dele é seu característico uso de imagens surreais reduzidas, emolduradas e espalhadas pelas histórias, como se fossem vidraças tridimensionais que nos permitem vislumbrar vestígios de domínios arcanos aterradores ou incompreensíveis demais para a mente humana. Mignola evoca uma sensação de iconografia quase religiosa. Tem até um caso que ele conta num dos textos que acompanha a edição, de uma cobra que ele colocou por mero motivo de atmosfera no momento da história e depois aproveitou aquilo para retroativamente revelar que outra personagem estava lá escondida. Eu amo essa simplicidade. E já que o Walt tocou no assunto, bora pro terceiro capítulo. Como o próprio Simonson também observou em um dos prefácios e transborda nas páginas, Hellboy é um orgulhoso integrante da clássica tradição pulp, no qual o herói resolvia quase todos os problemas com uma bela pancadaria que servia tanto como diversão quanto como catarse. Mas como o Simonson também observa, diferente dos pulps, que aconteciam em cenários urbanos da década de 30 com personagens na condição de último homem honesto em uma sociedade politicamente corrupta, Hellboy circula como uma esperança da humanidade no mundo de sincretismo, ocultismo, mitologia e folclore, aquilo tudo que eu mencionei no capítulo anterior. Daí vem uma das primeiras características simbólicas do personagem, já na vestimenta. Ele é um demônio, obviamente, gigante vermelho, mas com roupas humanas. Seja o charuto, uma calça, um cinto ou sobretudo, Hellboy sempre existe entre o mundano e o demoníaco. Tu bota o olho e já sabe, é menos um demônio entre nós e mais um demônio como nós. Mas aí tem aquela mãozona que nos leva à segunda influência gritante do trabalho do Mignola, Jack Kirby. Nas palavras do próprio, eu cresci adorando a arte do Kirby e senti que a mão de pedra serviria como um elemento tipicamente kirbiano, algo como o martelo do Thor. Eu precisava dar ao Hellboy algum recurso que lhe permitisse arrebentar paredes ou espancar outros monstros sem se machucar. Resumindo, é basicamente uma questão de poder, extremamente iconográfico, lógico, tu bota o olho e sabe que é o Hellboy, mas mais ainda, tu bota o olho e sabe que ele vai resolver as coisas no soco, o que materializa totalmente aquela parte que eu falei das histórias na maior parte terminarem uma porradaria bem direto ao ponto. Qualquer sensibilidade além disso é lucro, o que nos leva aos chifres. Chifres que não são chifres porque ele insiste em quebrar, serrar, raspar, o que seja. O que importa, simbolicamente falando, é que alguma coisa ele rejeita ali, sem precisar nos dizer nada. É por isso que esse é um personagem imageticamente tão forte, nenhum dos acessórios está ali por acaso. É estiloso, mas nunca só por estilo. Como um Capitão América da vida que usa um escudo e não uma espada como arma, defendendo os ideais representados pela bandeira estampada ali, seja o que isso quer dizer em cada momento, os chifres do Hellboy seriam chifres de demônio se Mignola não fizesse questão de que fossem quase chifres de demônio, quase lá, mas não totalmente. O que nos leva à moral da história. Afinal, no meio dessa sopa de referências e simbolismos, sobre o que é Hellboy? Primeiro, tem muito subtexto culturalmente americano ali, sejam as coisas que humanizam ele em alguns momentos, sei lá, panqueca, seja numas coisas um pouco mais delicadas, como um comportamento sutilmente militar, influência que o Mignola assume encontrar no pai dele, veterano da Guerra da Coreia, para escrever o Hellboy como esse cara parrudo, calejado, que raramente quer incomodar os outros com os próprios sentimentos. Hellboy tem aquela atitude de um cara que põe os deveres acima de tudo. Mas tem conflitos ainda mais universais que eu acho que definem o personagem muito mais. O lance é que o Hellboy, de todos os lados, é bombardeado por profecias e predestinações do que ele deveria ser. Ele não só é um demônio, como deveria ser o demônio, o arauto do apocalipse. Mas ele foi criado do jeito certo, sabe aquele clichê? E pode parecer bobo, mas é essa pequena viradinha que faz o personagem tão atemporal. É isso que ele quer dizer quando raspa os chifres. O Hellboy nasceu no pior lugar de todos, todo mundo aponta pra ele e diz que ele nasceu pra ser o pior demônio de todos, mas no fim ele teve bons exemplos na vida, teve ruins também, mas no final ele é só um cara legal. Pro Mignola, detalhes como ele ter nascido no inferno e ostentar o grotesco aspecto de um legítimo demônio funcionariam mais como uma piada. O Hellboy é um cara que simplesmente não queria saber o que ele é, muito menos lidar com o suposto fardo da sua existência. Pessoas ou seres sobrenaturais o abordavam e diziam: você é isso, você é aquilo, você é a besta do apocalipse, e o Hellboy fingia que não era com ele.
Óbvio que em algum momento a trama ia tomar um rumo um pouco mais conclusivo e reflexivo, mas faz parte da essência do personagem nunca se tornar tão eloquente ou articulado, ainda que isso nem de longe signifique que ele é um personagem alienado ou algo do tipo. O que mais me chamava atenção nas páginas do quadrinho é o quão facilmente o Hellboy consegue projetar a empatia dele nos outros. Seja com os colegas de equipe, com as pessoas que ele vai encontrando pelo caminho ou pelas criaturas que ele vai encontrando pelo caminho, uma das coisas mais legais de ler Hellboy é de repente se ver no meio de uma conversa super amigável entre ele e alguma pessoa que ele acabou de ver pela primeira vez, ou até um cadáver, onde contam da vida pra ele, geralmente histórias completamente bizarras, e ele tá sempre lá, mó disposto a ouvir, reagir de forma tão sensível quanto espontânea, o que é mais legal ainda, e se preocupar com a parada. Eu sinto que às vezes que ele resolve as coisas com ternura definem ele tanto ou mais do que às vezes que ele resolve batendo em alguém. O Hellboy é um cara bastante carinhoso, pra falar a verdade. E é incrível sentir o carinho que o Mignola tem pelo personagem também. Por todo aquele mundo, carinho que todo mundo que leu começou a ter também. O Hellboy é um personagem cheio de defeitos, com certeza é, fruto de tantas influências e com uma roupagem às vezes tão grosseira que pode enganar, pode parecer que não tem algo de genuinamente bonito ali no meio. Mas tem, e olha que eu nem tô falando da arte. Meu nome é Henrique e a recomendação de leitura da semana é, obviamente, Hellboy. Eu vou deixar os links das edições com desconto na descrição desse que hoje eu posso dizer que é um dos meus personagens preferidos da vida. Recomendo demais mesmo e é bom lembrar, tudo vale a pena. Comenta aí o que tu acha do personagem, compartilha com quem pode se interessar, curte, se inscreve aí se tu é novo aqui, confere nossa campanha de financiamento. É isso que mandei no canal vivo, valeu pela atenção, até!